tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar cálculos com números decimais. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Tudo bem, professora? Tudo bem. Então agora vamos pensar nos materiais que precisaríamos para a aula de hoje? Professora Flávia, quais são os materiais? Para hoje, nós vamos precisar de um caderno para anotações, as fichas escalonadas dos números decimais e lápis e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Materiais organizados? Então agora vamos relembrar a aula anterior? Vocês lembram que na aula anterior nós trabalhamos com números decimais e que nós tínhamos o Thomas e o Lucas que nos ajudaram naquela aula? O Thomas e o Lucas, eles fizeram um jogo, o jogo dos números decimais. E aí nós aproveitamos para jogar também, né, professora? Isso mesmo. Aproveitamos, jogamos com o dado, lembra-se, sorteamos as fichas nos pacotinhos, que nós tínhamos os pacotinhos dos inteiros, dos décimos, dos centésimos e dos milésimos, lembram-se? E aí, nós aproveitamos para compor alguns números e depois que nós jogamos, nós também fizemos algumas problematizações sobre o jogo. Lembram-se disso? Tenho certeza que sim. Então agora nós temos que lembrar que tinha uma tarefinha também. Então vamos lá para a correção? Então vamos pensar na nossa tarefa. Então a primeira tarefa está aí. Lucas e Thomas jogaram mais uma vez. Como os números abaixo podem ser colocados no quadro para que a pontuação esteja correta? Então olha lá, o quadro já está com uma parte preenchida. Vocês deveriam observar para colocar corretamente os números. Então, na primeira rodada, professora Flávia, como será que nós deveríamos colocar esses números? Bom, na primeira rodada, quem ganhou um ponto foi o Lucas, então ele tirou o número maior. Olhando os números da primeira rodada, precisamos primeiro observar os números inteiros. Então, no primeiro número, nós temos 0 inteiro, a menos que 1 inteiro. E aqui neste número, nós temos 1 inteiro, 41 milésimos. Então, a pontuação do Lucas foi 1 inteiro e 41 milésimos e a pontuação do Thomas, 209 milésimos. Aí, nós temos que observar a próxima rodada. Olha lá. Então, novamente, quem ganhou a rodada foi o Lucas. Então, novamente, nós vamos lá olhar. Porém, agora, nós temos 0 inteiros e no segundo número também 0. E agora, professora Flávia? Bom, como os dois são 0 inteiros, nós vamos olhar a próxima ordem, que são os décimos. Neste número, nós temos 0 no décimos. Neste número, nós temos 5 décimos. Então, este número é o maior. Então, é o número do Lucas. O Lucas montou 573 milésimos e o Thomas montou 92 milésimos. E prestando atenção lá na terceira rodada, agora nós vemos que nós temos 7 inteiros e 1 milésimo e nós temos também 8 inteiros e 5 décimos. Professora Flávia, qual é o maior deles? Bom, precisamos sempre olhar o número inteiro. Aqui nós temos 7 inteiros e aqui nós temos 8 inteiros. Então, 8 inteiros e 5 décimos é maior que 7 inteiros e 1 milésimo.
Então, quem tirou o maior número nessa rodada foi o Thomas. Então, Thomas tirou 8,5 e 7,001 ficou para o Lucas. E vejam lá, apesar do número ser mais extenso, ele não é o maior número. Então, nós temos que tomar cuidado quando essas coisas acontecem. Vamos corrigir, então, o segundo exercício? Número 2. Qual a soma dos números que cada um deles sorteou? Então, agora, nós vamos pegar todos os números do Lucas. Olha lá. Então, o Lucas tinha 1 inteiro e 41 milésimos, 573 milésimos e 7 inteiros e 1 milésimo. E agora nós vamos adicionar esses valores. Então, olha lá, somando tudo, nós temos 8 inteiros, 615 milésimos. Foi isso que você encontrou lá, né? Mas se não foi, não tem problema, arrume rapidinho. Professora Flávia, e quanto o Thomas somou? Agora, nós vamos pegar os valores das 3 rodadas do Thomas e fazer a adição também. Então, na primeira rodada, 209 milésimos, na segunda rodada, 92 milésimos e na terceira rodada, 8 inteiros e 5 décimos. Somando os 3, vai dar 8 inteiros, 801 milésimos. E olha lá, se a gente olhar pela soma dos pontos, quem teria ganho esse jogo, professora Flávia? Bom, se considerasse a soma, seria o Thomas. Os dois têm 8 inteiros, mas o Lucas tem 6 décimos e o Thomas tem 8 décimos, então 8 é maior. Então seria o Thomas. Mas por que ele não ganhou, professora? Por que foi o Lucas? Porque a regra era outra. Ganhava 1 ponto por rodada, então nas rodadas foi diferente. Então quem ganhou aqui foi o Lucas, porque ele teve mais pontos ali nas rodadas. Tudo bem? Então a gente também tem que lembrar das regras do jogo. E agora então, para hoje, nós vamos iniciar nossa aula com uma situação problema. Então vejam lá, Marcos resolveu pintar alguns cômodos da sua casa. Para isso, ele comprou 4 latas de tinta iguais a essa que está aí na tela. Então, olha lá, nós fizemos um zoom aqui, onde tem a capacidade desta lata em litros. E aí, nós queremos saber quantos litros de tinta o Marcos comprou ao todo. Veja, essa lata tem a capacidade de 3,2 litros. Então, agora, vamos fazer uma estimativa disso? Quanto será que tem aí? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha lá, para facilitar, a gente trouxe para esta tela, ó. Marcos, então, comprou 4 latas de tinta. Cada lata de tinta continha 3,2 litros e nós queremos saber quantos litros de tinta ele comprou ao todo. Então, primeiro você vai pensar em uma estimativa e depois você vai fazer o cálculo para tentar descobrir bem certinho quanto que ele comprou de tinta. Então, agora é o momento que você vai pegar seu caderno e anotar essa pequena tarefinha. Então, coloque no seu caderno a data de hoje, o tema da nossa aula, que são cálculos com números decimais, e você vai resolver esta questão. Marcos comprou 4 latas de tinta. Cada lata contém 3,2 litros. Quantos litros de tinta ele comprou ao todo? Mas lembre-se, primeiro você vai fazer uma estimativa e depois você vai calcular quanto ele comprou realmente de tinta. Tempinho para você.
E então, estudantes, questão resolvida? Então vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Professora Flávia, como você faria a estimativa? Bom, professora, eu pensaria assim. Cada lata tem 3,2 litros e são 4 latas. 4 vezes 3, 12. Mas tem os 2 décimos em cada lata. Então eu arredondaria para cima, uns 13 litros mais ou menos. Isso mesmo. Mas quem estimou 12 também está tudo bem. Ok? Então a sua estimativa você deixa no seu caderno. E agora então vamos ver o cálculo como ficou? Para resolver nós teríamos que pegar 3,2 mais 3,2 mais 3,2 mais 3,2. E então nós acharíamos 12,8 litros. Mas como nós chegamos nesse cálculo se nós temos aquela vírgula? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha lá, nós poderíamos fazer pela multiplicação também. Olha, da mesma forma que nós fazemos com os números inteiros, nós poderíamos ter lá o nosso 3 inteiros e 2 décimos. Só que nós precisamos dele 4 vezes. Então, nós pegaríamos, olha lá, vezes 4. Então, nós separamos, olha lá, o nosso 3 inteiros e 2 décimos, nós fizemos 3 inteiros e depois os 2 décimos. E agora nós vamos fazer multiplicar por 4 cada um deles. Mas, professora Flávia, como nós resolvemos a questão dos décimos, a multiplicação dos 2 décimos? Bom, professora Carla, nós precisamos fazer 4 vezes o 2 décimos. Então, nós temos a nossa reta do 0 ao 6 e essa flechinha para lembrar que ela continua. Então, vamos pegar 2 décimos. Do 0 ao 2, 2 décimos, mas eu tenho esse valor 4 vezes. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Agora, vamos contar para ver aonde nós marcamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos 8 décimos. Então, agora vamos olhar mais de perto aqui na tela. Olha o que a professora Flávia fez. Pegou primeiro 2 décimos, depois mais 2 décimos, outros 2 décimos e outros 2 décimos. E então ela achou 8 décimos. Então, quer dizer que 2 décimos vezes 4, nós teríamos 8 décimos, ou 0,8. E aí, 4 vezes o 3, nós já sabemos que é 12. Porém, nós temos que nos lembrar que agora são 12 inteiros. E o 0,8 são décimos. Então, nós temos que tomar esse cuidado na hora de fazer a adição. E agora nós achamos 12,8. Tudo bem? E aí descobrimos, então, que o Marcos conseguiu comprar, somando as 4 latas de tinta, 12,8 litros daquela tinta. Porém, vamos pensar mais um pouquinho? Existem outras latas de tinta com capacidades diferentes. E aqui nós trouxemos outra lata de tinta com a capacidade um pouquinho diferente da primeira. Então, olha lá, Marcos também comprou 4 latas com 3,6 litros de tinta. Quantos litros desta tinta ele comprou agora? Vamos pensar? Então, olha lá, esta lata tem 3,6 litros. E da mesma forma, nós vamos pegar
o meu 3 inteiros e os 6 décimos, olha lá. Compus 3,6. E agora, para multiplicar, vou fazer primeiro os inteiros e depois os décimos, ou ao contrário, posso começar pelos décimos e depois eu multiplico os inteiros. Mas, professora Flávia, como eu faço agora para multiplicar esses 6 décimos 4 vezes? Bom, professora Carla, nós vamos usar a mesma estratégia. Só que agora nós vamos fazer 4 vezes os 6 décimos. Então, vamos localizar na reta 6 décimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui estão os nossos 6 décimos. Só que nós precisamos dele 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui dá mais 6 décimos, que dá 1 inteiro e 2 décimos. Foram 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, aqui nós já temos 1 inteiro e 8 décimos. Contamos ele 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui nós contamos o 0,6 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Que vai dar 2 inteiros e 4 décimos, ó. Passou do 2, 2 inteiros. 1, 2, 3, 4. 2 inteiros e 4 décimos. Então, olha lá, vamos olhar mais de perto aqui na tela? Olha o que a professora Flávia nos mostrou. Então, a primeira vez ela pegou os 6 décimos. Então, ela contou mais 6 décimos e descobriu que estava em 1 inteiro e 2 décimos. Então, ela contou novamente 6 décimos e descobriu que estava em 1 inteiro e 8 décimos. E a quarta vez ela contou outros 6 décimos e chegou em 2 inteiros e 4 décimos. Então, agora, vamos para a nossa multiplicação. Olha lá, então nós sabemos que 4 vezes 6 décimos nos deu 2 inteiros e 4 décimos. E agora, nós vamos multiplicar 4 vezes 3, novamente deu 12. Tomando cuidado para colocar parte inteira embaixo de parte inteira e a vírgula, depois da vírgula, os décimos. Tudo bem? E agora nós somamos. Desta tinta, então, o Marcos conseguiu comprar 14,4 litros. Tudo bem até aí? Vamos pensar mais um pouquinho. Então, olha lá. Ana vai comprar 2 cordas com 64 metros cada uma. Quantos metros de corda ela comprará ao todo? Essa questão tá simples. Vamos pensar um pouquinho? Professora Flávia, como você resolveria? Bom, nós podemos fazer pela multiplicação, né? Se ela vai comprar 2 cordas, eu vou multiplicar 64 metros vezes 2. Mas nós também temos que lembrar que 64 é a mesma coisa que 60 mais 4 vezes 2. E então, nós faremos novamente. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 60, 120. E somando tudo, teremos 128. Ou seja, Ana comprará 128 metros de corda. Mas tem a estudante aí que eu tenho certeza que fez até de cabeça. Porque nós queríamos o dobro. E tem gente que já é craque no dobro. Não é mesmo? Com certeza. Então, agora nós vamos pensar na questão dos décimos, olha lá. Sabendo que 64 vezes 2 é igual a 128, qual é o produto das multiplicações a seguir? Então, aí você tem 3 multiplicações. Você vai agora pensar um pouquinho sobre elas e tentar resolvê-las. Um tempinho para vocês.
Então, estudantes, pensaram nessas multiplicações? Então, vamos juntos pensar e ver se você chegou à conclusão direitinho? Então, vamos lá. Letra A. Nós temos 6,4 vezes 2. Então, nós podemos pegar aqui com as nossas fichas sobrepostas e fazer 6 inteiros, 0,4 ou 4 décimos, e multiplicar por 2. Então, olha lá. 6,4 é a mesma coisa que 6 inteiros e 4 décimos. Então, nós vamos pegar o número decomposto e vamos multiplicar por 2. Mas, professora Flávia, como eu multiplico esses 4 décimos? Bom, nós podemos também multiplicar utilizando a reta. Lembrando que nós vamos multiplicar por 2, então nós precisamos marcar o 4 décimos 2 vezes. Então, começamos no ponto 0. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o 0,4, mas nós queremos vezes 2. Então, vamos novamente. 1, 2, 3, 4. Então, uma vez, 2 vezes. Então, aqui nós temos o 0,8. Então, 2 vezes 4 décimos, professora, é 8 décimos. Então, agora que nós já sabemos, vamos retomar a nossa operação. Então, 4 décimos vezes 2, descobrimos que são 8 décimos. E agora vamos fazer 2 vezes 6, 12. Tomando cuidado com os 12 inteiros, que ele tem que estar ali longe, separado pela vírgula dos 8 décimos. Tudo bem? Somando, temos 12,8, ok? Então, vamos pensar agora na letra B? Olha lá, aqui nós temos 0,64, ou 64 centésimos vezes 2. Então, nós podemos pensar novamente que nós podemos separar, então, em 6 décimos e 4 centésimos, para facilitar a nossa multiplicação. Então, olha lá, fiz isso, acompanhe aí na tela. E aí, nós temos aqui, ó, que 64 centésimos, eu também posso escrever de forma decomposta como 6 décimos mais 4 centésimos. E agora, vamos pensar na nossa multiplicação. Então, agora sim, professora Flávia, como eu faço para multiplicar 2 vezes os 4 centésimos? Bom, professora Carla, agora nós precisamos modificar um pouco aqui. Nós vamos pegar esse pedacinho da nossa reta, que é o nosso 0,1, nosso 1 décimo, e ampliamos ele aqui. Todo esse tamanho, ele cabe aqui, como se a gente tivesse dado um zoom aproximado. Agora, nós temos aqui os nossos centésimos. Então, nós temos 2 vezes o 4 centésimos. 1, 2, 3, 4. Aqui é uma vez. Então, 0,04. Mas nós temos 2 vezes o 4 centésimos. 1, 2, 3, 4. Então, aqui a segunda vez vai dar 8 centésimos. 0,08. Então, nós temos 8 centésimos. Então, já sabemos aqui na nossa multiplicação que 2 vezes os 4 centésimos teremos 8 centésimos. Mas, professora Flávia, e agora os 6 décimos? Eu preciso multiplicá-lo por 2. Como faço? Então, agora, professora Carla, nós vamos retornar para a nossa reta que tem os décimos. Então, nós temos 6 décimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, nós temos 6 décimos. Mas nós queremos 2 vezes os 6 décimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Então, veio 1 inteiro e 2 décimos. Então, agora vamos continuar a nossa multiplicação. Já sabemos, então, que 2 vezes 6 décimos, teremos 1 inteiro e 2 décimos. Lembrando que nós temos que ter cuidado com a vírgula. Então, parte inteira, décimos e centésimos. E a vírgula está entre a parte inteira e a parte decimal. E agora precisamos fazer a soma. Então, aqui eu posso colocar um 0 ou não. Nesse caso, não colocamos. Então,
a adição vai dar correta do mesmo jeito. Então, teremos 1 inteiro e 28 centésimos de qualquer forma, colocando zero ou não. Tudo bem? Então, agora vamos pensar na letra C? Olha lá, 0,064 vezes 2, ou seja, 64 milésimos. Novamente, podemos decompor, olha lá. Pegando as nossas fichas sobrepostas, ó, podemos fazer 6 centésimos mais 4 milésimos. E aí teremos 64 milésimos. Então, vamos lá? Olhando aí para a nossa tela. Olha lá, então, vamos decompor em 6 centésimos e 4 milésimos. Para então podermos fazer a nossa multiplicação. Então, está ali na nossa tela. E agora vamos pensar na multiplicação. Professora Flávia, como eu posso fazer 4 milésimos vezes 2? Olha, professora Carla, lembrando da nossa reta, nós podemos colocar 2 vezes 4 milésimos vai ser 8 milésimos. Isso. E agora os 6 centésimos? 2 vezes 6 centésimos, 12 centésimos. E aí nós colocamos ali, lembrando de tomar o cuidado com a parte inteira e a parte decimal, né? Colocando a vírgula no lugar certinho. E como fica essa adição, professora Flávia? Bom, fazendo essa adição, nós vamos encontrar 128 milésimos. Tudo bem? Então vamos relembrar rapidamente? Olha lá. Então, 6 inteiros e 4 décimos vezes 2 deu quanto, professora Flávia? Deu 12 inteiros e 8 décimos. Depois nós tivemos 64 centésimos vezes 2. E qual foi a resposta? Deu 1 inteiro e 28 centésimos. E por último nós fizemos a multiplicação de 64 milésimos vezes 2. E tivemos qual resposta? 128 milésimos. Isso mesmo. Então, tem alguma relação aí. Pensem. Então, estudantes, agora nós trouxemos alguns recipientes para vocês observarem. Então, olha lá. Observe a capacidade de cada um deles. Este aqui, que é o maior, se nós pegássemos água e completássemos com água, caberiam 28 litros. Professora Flávia, mas e este aqui que é um pouquinho menor? Este aqui, professora, se enchermos de água, vai caber 2.800 mililitros, ou 2,8 litros. Isso, e aí nós trouxemos uma garrafa, que é um pouquinho menor também, e que nela cabem 280 mililitros, ou 0,28 litros. E por último, professora Flávia, esse pequenininho, quanto cabe? Tem esse medidor, nele cabe 28 mililitros, ou 0,028 litros. E agora nós vamos deixar que você pense um pouquinho. Olha lá, tem alguma relação entre eles? Pense. Professora Flávia, se eu pegar esse pequeno, ele tem alguma relação com a garrafinha? Sim, professora, nós precisamos encher 10 vezes esse medidor para que tenha a mesma capacidade da garrafinha. E da mesma forma, a garrafinha, se nós enchermos 10 vezes a garrafinha e jogarmos neste balde, completamos a capacidade do balde. E por último, professora Flávia, e esse? Qual é a relação com o grande? Se nós enchermos 10 vezes esse pequenininho, nós vamos conseguir completar este grande. Então agora vocês vão pensar um pouquinho. Agora vocês vão ter lá, olha, quantidade dos recipientes. Então o balde grande tem 28 litros, o balde pequeno, a garrafinha e o medidor. E aí vocês vão fazer lá, completando o quadro. Então quando eu tenho uma vez só o balde grande, são 28 litros. Mas e se eu tiver 3 vezes o balde grande? E depois, se eu tiver 9 vezes o balde grande? E assim vocês vão completar para todos os recipientes. Então agora um tempinho para você.
Então, estudantes, chegaram a uma conclusão sobre essa atividade? Então, vamos pensar um pouquinho aqui conosco? Professora Flávia, quanto eu tenho se eu pego a capacidade deste balde e multiplico por 3? Nós vamos ter 84 litros. Se eu pegar a capacidade do balde menor e multiplicar por 3? Aí vai dar 8,4. E agora da garrafinha? 0,84. E do medidor? 0,084. Agora nós vamos ampliar. Então, se eu tiver 9 vezes a capacidade deste balde maior. Nós vamos ter 252 litros. Isso. E agora do balde menor? 25,2 litros. E agora pensando em 9 vezes a capacidade da garrafinha. 2,52 litros. E o medidor? 0,252 litros. Mas tem algo que a gente se repetiu aí nesse quadro, não, professora? Então, professora Carla, eu percebi que os algarismos se repetiam, né? Aqui o algarismo 8 e o 4, depois aqui no finalzinho acrescentamos os zeros. E aqui os algarismos 2, 5 e 2 se repetiram também. Pois é, então vamos tentar descobrir? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha lá. Vamos comparar, por exemplo, esses produtos que estão na tela. O que você pode observar e pensar em relação à vírgula que está ali? Que é mais ou menos o que a professora Flávia estava falando antes. Tem uma relação, não tem? Então, olha lá. Professora Flávia, qual é a relação? Bom, então é o seguinte. Quando multiplicamos um número decimal por um número inteiro, o produto terá a mesma quantidade de ordens decimais que o fator decimal. Então, professora, por exemplo, no primeiro nós não temos vírgula. Então, na nossa resposta também não tem vírgula. Já no segundo, professora, quantas ordens nós temos depois da vírgula? Apenas uma. E daí na nossa resposta? Também apenas uma. Exatamente. Nesta aqui, nós temos 2 ordens decimais depois da vírgula. E na nossa resposta? Também teremos 2. E no último? Também, olha lá, teremos 3 casas decimais ou ordens decimais. E quando vamos analisar a resposta, também temos décimo, centésimo e milésimo. Então, olha que coisa interessante. E agora, nós vamos para o resumo da nossa aula de hoje. Então, agora é um tempinho para você copiar nosso resumo.
resumo copiado? Então agora vamos para a nossa tarefa. Copie para resolver depois da aula. Um tempinho para você. Tarefa copiada, então agora é o momento do nosso quiz. Então vamos ver se você prestou atenção na aula de hoje? Professora Flávia, preparada? Super preparada. Então vamos lá. Pergunta número 1. De acordo com o problema inicial da nossa aula, que material Marcos comprou? Vou dar uma dica. Será que era cimento, tábuas, azulejos ou tinta? Ah, com a dica ficou fácil, professora. A letra D, tinta. Pergunta número 2. Na aula de hoje trabalhamos com adição de frações, multiplicação de números decimais, figuras geométricas ou ângulos. Ah, hoje nós falamos sobre multiplicação de números decimais, letra B. Isso mesmo. E agora, número 3. O resultado da multiplicação 2 vezes 3,5 é... essa é mais complicada, então vou dar uma dica, professora. Olha lá. 3,5 é o mesmo que 3 mais 0,5. Fizemos várias vezes isso hoje. E daí, professora Flávia, como eu resolvo? Bom, então, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes meio é igual a 1. 6 mais 1, 7. Então, é a letra C. 7, que eu também posso escrever 7,0. Então, para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Tchau, estudantes. Até a próxima aula.